Pois é, então, Paulo Flores e Tito Paris fazem-nos a ponte para encontrarmos o Armindo Laureano, alguns em Lisboa, para este nosso mundo em duas sintonias. Um abraço, bom dia, boa segunda-feira, Armindo. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da MFM 91.7. Cá estamos para mais uma edição deste nosso mundo em duas sintonias, hoje 4 de junho de 2018. Aqui estamos. Pois é. Hoje um dia que podemos falar aqui, depois da estada em França, a visita que, portanto, segundo as autoridades angolanas, de muito sucesso, o presidente João Lourenço continua aí na Europa, vai à Bélgica, um país que tem um PIB nominal de 466,6 bilhões de dólares, né? Estou a falar aqui em dólares, essa é uma análise de 2016, ainda do mesmo ano o PIB per capita de 45 mil dólares, com uma taxa de crescimento de 1,2 ainda naquele ano. Portanto, algo que não deixa de ser importante, tendo em conta que é uma das grandes economias da Europa, e esta é mais uma visita que o pendor económico estará, de certeza, em cima da mesa para discussão. Bom dia, Armindo, uma vez mais. Bom dia outra vez, João Pinto, e bom dia aos ouvintes. É como tu já disseste, a própria importância também que o Reino da Bélgica tem, e acima de tudo também porque as grandes decisões a nível da União Europeia tomam-se na Bélgica, é a sede da União Europeia, e ele também, o Presidente, vai ter encontros vai visitar as próprias instalações, porque estará no Conselho da União Europeia, vai ter encontros com entidades ligadas a isso. É a importância, porque eu sei que terá hoje a agenda, já chegou ontem, e ontem já teve encontros com o primeiro-ministro belga, Charles Michel, teve mesmo um jantar, que foi agraciado, o casal ofereceu um jantar ao casal angolano, o presidente João Lourenço e a sua esposa, Ana Dias Lourenço, jantaram ontem, e hoje começa a ser com uma visita a uma escola real militar. E depois, por volta das 9 horas, será então recebido no Palácio Real pelo rei Filipe. Mas há aqui um encontro também interessante, interessante e importante, com Federica Mogherini, que é a alta representante da União Europeia para a política externa e segurança, porque aqui há uma espécie de um duplo papel, porque o presidente João Lourenço, além de ser presidente de Angola, Angola também coordena a política e segurança a nível da SADC, e certamente este encontro também vai abordar não só questões a nível de Angola, mas também desta região toda, da SADC, e com principal incidência para a região aí dos grandes. Então, é um encontro aguardado com expectativa. Há também outro, que será com o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que será no Conselho, então, da União Europeia. Fala-se também do encontro com a comunidade empresarial, a Câmara de Comércio belga, vai organizar um encontro com empresários, porque esta viagem tem também esta componente empresarial ou comercial, como quiserem. E há também outro dado que já se tem tornado habitual nas deslocações de João Lourenço. Nós, a semana passada, falávamos daquilo que aconteceu em França, e está também programado para hoje um encontro com a comunidade angolana residente na Bélgica e no Luxemburgo. Será também hoje, porque amanhã tem viagem para Antuérpia, que é também um dos principais objetivos desta viagem. Antuérpia é o centro mundial do comércio dos diamantes. Angola é país produtor de diamantes, então tem todo interesse, porque é ali que se negociam, ali que se fazem as transações dos diamantes, e faz todo sentido viajar até Antuérpia para lá, fazer contactos também e fazer uma avaliação sobre isso. Há dois pontos importantes, Armindo. Portanto, esta viagem é esse pendor militar, como disseste, mas não deixa de ser importante, porque no dia de hoje vai estar também em abordagem o Prémio Sakharov, né? O Prémio Sakharov, que completa 30 anos, e estará lá Dom Zacarias Camoenho, portanto, não deixa de ser importante, porque o Le Soir, que é um dos principais jornais belgas, né? Mostra aqui na sua primeira página João Lourenço, Le Nouveau Visage de l'Angola. Não deixa de, portanto, assim, algumas histórias paralelas que ainda dão essa visibilidade também. O que acontece é que os jornais belgas também têm muita influência dos próprios jornais franceses. Eles acompanham, muitos belgas acompanham a dinâmica e a política
francesa. E a passagem, a visita de João Lourenço à França não passou despercebida aos belgas, porque eles também sabiam que logo estaria a visitar o seu país. E eles fizeram essa análise, essa abordagem que diz que esta visão de João Lourenço, o homem dos novos tempos desta Angola, o homem que se preocupa em combater a corrupção, diversificar a economia, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, e as próprias medidas que têm tomado, a questão da lei, da concorrência, tantas outras, melhorar o próprio sistema de justiça, eles têm estado a acompanhar isso. E mesmo até fazem o próprio destaque da figura que está a representar o Presidente da República no Reino da Bélgica, Jorge Chicotte, que foi Ministro dos Negócios, das Relações Exteriores, é correto? Em Angola é Relações Exteriores, foi Ministro das Relações Exteriores. Isto eles também focam pelo facto de ser um diplomata experiente, e que aí está. Então, e de certa forma também é importante o facto da pessoa que um Presidente escolhe para ser extraordinário e plenipotenciário, ser alguém com este currículo, o facto de ter sido já Ministro das Relações Exteriores, isto pesa também forte. Então é essa expectativa, esta própria abordagem, eles vão acompanhando, e aquilo que tu dizes, aquilo que vão colocar na capa. A visita do Presidente João Lourenço, por exemplo, à França, foi notada positivamente pela própria imprensa francesa, as entrevistas que ele fez, aos órgãos de comunicação social franceses, e mesmo o próprio destaque, a abordagem, eles olham para Angola com essa expectativa, e o facto de ele ter chegado com toda, de certa forma, toda a diplomacia e também uma certa humildade e abertura, tendo dito que contamos com vocês para nos ajudarem a combater a corrupção, queremos entrar na francofonia ainda como observadores, esse papel todo, isto caiu muito bem a determinados círculos políticos, diplomáticos e até mediáticos franceses. Pois é, sem nos esquecermos que a Bélgica foi o colonizador do Congo, com Kinshasa, da RDC, e essa proximidade e todo esse aspecto, de certeza que irá merecer também uma abordagem ao pormenor, tendo em conta a própria aliança e, portanto, as relações que Angola tem com o Congo Democrático. Isso é também um tema que fica percebido. E a própria posição do Ruanda, da Angola, porque o Paulo Kagame, né, o Ruanda agora tem o papel de coordenar a nível da própria União Africana, e Angola o papel que tem a nível da segurança da SADC, então tem esses posicionamentos. Quem deverá também estar muito atento aos pronunciamentos e muito alerta é o senhor Kabila, né? O senhor Kabila que deve estar atento, já vimos com a visita em França, o pronunciamento do representante do seu governo. Vamos ver agora como é que ele vai reagir àquilo que tu dizias, e muito bem tocado este ponto, o facto da Bélgica ter sido a potência que colonizou o Congo. Aliás, a RDC era antigamente conhecida como Congo belga. Então, eles também têm interesse nisso. Vamos ver, com certeza o senhor Kabila está aí muito atento, e os Zaire, a RDC tem uma grande comunidade aí na Bélgica, e isso também, certamente, vão olhar com muita expectativa a isso. É verdade. Para quem não sabe, a Kinshasa anteriormente era considerada chamava-se Leopoldville. Ora, mais... Propriedade do rei Leopoldo. Do rei Leopoldo, é verdade. Armindo, essa história da viagem do presidente angolano, não é? Traz também outras intervenções e outras análises, isto a propósito da parceria estratégica, não é? Olhando para Portugal e França. Olhando para Portugal e França, e aqui foi olhando também com muita atenção esta visita do presidente João Lourenço, e o facto dele, ele já tinha os portugueses, os jornais, os meios políticos, mediáticos portugueses ficaram muito preocupados com esta visita, olhando, não é? Porque é a primeira visita oficial que faz ao continente europeu. Se as coisas as relações não tivessem sido tensas com aquela situação do processo de Manuel Vicente, certamente Portugal seria a primeira opção, mas já acabou por ser a França. E aqui uma notícia que eu recupero, que nós na Vivências Parecidas recuperamos do Expresso, que tem o título da nova parceria estratégica. A França destronou Portugal como aliado de França. E tem aqui, nós começamos com
inicialmente que é atribuído ao próprio Ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, que diz: queremos recuperar o atraso, e esta recuperação tem de ser feita com os melhores. E a França pode ser hoje um dos nossos melhores aliados para nos ajudar a enfrentar esta batalha. Então, entende-se aqui que justifica a nova parceria estratégica que é estabelecida entre Luanda e Paris. Aliás, eles já tiveram também, Angola e França, já tiveram um período tenso provocado pelo caso Angola Gate, com o PR Falcone e outros, mas que foi quebrado no consulado de François Hollande. E esta escolha da França como primeiro país da Europa a receber uma visita de Estado do presidente angolano, isto inaugura uma nova era nas relações. Há quem diga mesmo que acabou aquele período em que Portugal surgia como um porta-voz de Angola, porta de entrada de Angola para a Europa. E estas novas conexões, aliás, isto já tinha sido o facto de, no discurso de tomada de posse, o próprio presidente João Lourenço não ter colocado Portugal no rol dos países considerados como parceiros estratégicos. Isto também era um sinal, sabe? E o próprio presidente português estava lá presente, isso teve esta repercussão também na imprensa, que mostra que há outros, que há outros caminhos, que há outra conexão que o presidente quer fazer. E depois como é que eu vou dizer, lançar jogar, entre aspas, assim, chama a questão da francofonia, dizer, olha, queremos entrar ainda como observadores numa primeira fase, mas depois entrar já como membros, porque eles falam mesmo aqui de que éramos o único país africano de língua oficial portuguesa, muito fora desta comunidade, e tendo em conta a nossa localização geopolítica na África Central, rodeados de francófonos e a nossa presença, quer nos Grandes Lagos, no Golfo da Guiné, então não poderíamos deixar de estar atentos a esta realidade. E a França também com a influência que quer ter na zona da África Austral, e fica tudo isso começa a olhar. E depois é um parceiro, o João Pinto, que é a maior potência militar da União Europeia, é a segunda maior da União Europeia depois da Alemanha, tem a França, a Itália é a terceira, porque a Inglaterra não faz parte desta União Europeia. Então, este poder todo, e depois a capacidade que tem dos investimentos, a nível petrolífero, aquilo com a Total, e João Lourenço saiu dessa visita com $1 bilhão de dólares, podemos assim dizer, saiu com os bolsos cheios. Então, isto é importante nessa abordagem a outros parceiros. O outro parceiro que também se falava é a Espanha, aliás. O antigo primeiro-ministro Mariano Rajoy, se as coisas não tivessem complicadas do ponto de vista interno, teria sido o primeiro a visitar Angola. Já em março foi adiado, agora também o governo dele caiu, agora provavelmente será Sánchez que vai visitar. Fica adiado por essa situação, mas provavelmente vamos ter aí, porque depois António Costa, o que se diz aqui é que António Costa vai visitar Angola em julho. Pois é. Então, aí está. Portanto, essas parcerias são importantes nesta fase em que o Standard Bank diz que Angola deverá crescer este ano 1,2% e no próximo ano 2,4%. Então, essas parcerias e tudo isso ajuda. E esta imagem que o Presidente da República está a levar para lá para fora, e aqui o jornal belga, o Le Soir, fala exatamente disso, né? Que, portanto, é muito importante esse tipo de parcerias e, sobretudo, a diplomacia, que não era feita anteriormente da parte de Angola, e que, portanto, esta nova diplomacia, e já fizemos isso, pode trazer, então, esses ganhos para o país. Outros ganhos... Ele deixou o recado aos embaixadores na reunião, na abertura da reunião dos embaixadores, a necessidade desta diplomacia económica, que é preciso, vender uma imagem positiva de Angola, passar uma boa imagem do nosso país. E muito no passado tínhamos uma imagem que não ajudava a criar confiança, a captar investimento, a fazer negócios. Então é preciso mudar tudo isso, é preciso aparecer contra a postura da imagem. E os diplomatas, nesta era, João Lourenço, vão ter um papel muito importante, porque os embaixadores são os seus representantes nos países e eles vão ter de fazer um trabalho muito grande nesse sentido, mostrar que estamos numa nova era e que há o combate, a corrupção, a transparência, a lisura, e tem que começar mesmo por eles. A nossa postura, a nossa forma de ser, a nossa atitude, a ética na diplomacia vai ser bastante importante. A ética também nos negócios, não podemos ser vistos muitas vezes como um país em que as pessoas não cumprem, vivemos muito das aparências, em que as pessoas ganham, ou um empresário que vai
tentar fazer o seu negócio, colocar dinheiro, depois é enganado, as pessoas não são sérias. Esta credibilidade que deve ser levada a nível da nossa política, é importante que os nossos políticos sejam sérios. Mais do que sérios, é importante que sejam levados a sério. É isso. Sejam a sério pelos próprios angolanos e depois também pelo estrangeiro, pelo exterior, pelas pessoas que estão fora do país. Isto é importante que ele quer trazer essa moralização da política. Isto é bom. Muito bom. Agora, a questão, João Melo foi ao centro, ao coração, como se diz, das coisas para poder falar com a imprensa portuguesa. Mas pude acompanhar, houve num outro momento, sobretudo a valorização, nestes 130 anos do Jornal de Notícias, não é? A valorização da língua portuguesa como tal, porque tiveram representantes de grandes emissoras de comunicação da língua portuguesa, nomeadamente do Brasil. João Melo criticou a imprensa portuguesa pela cobertura. Armindo. Pois, o grande tema mesmo foi a língua como valor estratégico. O jornal fez 130 anos no passado dia 2 de 1888, é um dos mais antigos, isto que depois do Diário Diário de Notícias e um outro também cá nos Açores. Mas estes 130 anos me marcaram porque esta grande conferência com o tema Falar Nos Entendemos, a língua como ativo estratégico. Teve o apoio do próprio Presidente da República de Portugal, que lá esteve presente, Marcelo, e teve as presenças de António Fernando Henriques Cardoso, que foi Presidente do Brasil, Jorge Carlos Fonseca, Presidente de Cabo Verde, e foi encerrada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. E a presença de João Melo. Houve um debate, depois houve a intervenção de João Melo. João Melo fez uma intervenção no horário de 17h30, 18 horas, foi este tempo que foi dado, e foi aqui, nós destacamos e colocamos, acho que é importante, creio ter sido a primeira vez que há assim um posicionamento de um membro, um alto membro do Executivo, e que fala sobre essa situação da postura, da atitude da imprensa portuguesa, de certa imprensa portuguesa, porque não vou aqui generalizar, de certa imprensa portuguesa em relação a Angola, porque antes muitas vezes o que sentiam eram nos editoriais que vinham no Jornal de Angola, que eram considerados um bocado duros, mas aqui foi o próprio Ministro da Comunicação Social que foi a esta conferência, honrou o convite e é preciso nós lá estarmos. Foi muito boa a presença dele, porque é preciso acabar com esta política de cadeira vazia, não estarmos presentes, não. Convidados, e é bom estar nesses encontros, é aí que se consegue passar uma mensagem do governo, falar dos programas, daquilo que está a ser feito e desmontar também certas desinformações. E o que ele fez esta crítica, ele disse que, salvo exceções pontuais, os principais meios de comunicação portugueses têm feito em relação a Angola, o que têm feito em relação a Angola não é jornalismo, mas campanha. Comprova-me quer os critérios limitados e parciais da escolha dos factos a noticiar ou a comentar, quer o caráter seletivo das fontes a que os referidos meios recorrem para justificar ou enquadrar as notícias selecionadas. E outra coisa que ele fala também, que ele falou neste discurso, é que a televisão portuguesa parece conhecer apenas 3 especialistas em Angola para abordar acontecimentos angolanos. E deu aqui também no final outro ponto que destaca, é que para nos entendermos em português ou em qualquer outra língua, temos de fazê-lo com base em algumas demarches. Por exemplo, melhor conhecimento mútuo, fim dos complexos de superioridade e inferioridade, abandono da visão baseada em 2 pesos e 2 medidas, respeito pela soberania de cada um e o cumprimento dos acordos livremente assinados. Quer dizer, passou a mensagem. Foi aqui tudo dito, porque na realidade temos de concordar. João Melo não disse nenhuma inverdade. Tudo aquilo que ele diz é aquilo que nós verificamos. Eu conheço essa realidade da sociedade. Estou aqui agora habitualmente há 3 anos, mas antes já estive aqui, estudei, vi isso, e daquilo que vejo enquanto agora jornalista, é esta realidade que muitas vezes acontece. Há uma visão muito parcial de determinada imprensa portuguesa quando se trata de Angola, e muitas vezes vão fazendo os comentários sem ter o contraditório, porque a ideia é sobre Angola, nas redações, é passar aquilo que é negativo. E nós vimos essa tensão política e diplomática que houve no chamado caso Manuel Vicente, foi porque antes do julgamento dos tribunais, o caso foi julgado na imprensa. E isto é que criou esta situação toda. A visão, a forma que a determinada imprensa estava a dar, muitas vezes a maneira como chamam
hoje, ainda de manhã, o João Pinto, eu vi aqui noticiário e sabe o que é que passava a notícia? É que dizia assim, o jornalista abria, dizia, o ditador sírio pretende ter um encontro com o ditador norte-coreano. Está a ver? Mesmo antes em Cuba, antes do presidente cubano ter tomado posse, eles já o chamavam ditador. E é o facto de muitas vezes chamarem, por exemplo, o regime, a Angola, a própria maneira como fazem determinada informação. Eu uma vez fui a um programa de televisão aqui e depois de várias perguntas, ele no final, o homem perguntou-me, e Angola? Angola tem futuro? Eu olhei para ele e disse, olha, Angola tem passado, tem presente e tem futuro. A minha Angola está muito bem, recomenda-se. Está bem? Pois. Esta ideia que muitas vezes o que tem destaque é aquele, se eu me puser, por exemplo, a falar mal das minhas autoridades do meu país, vou ter um grande destaque, se calhar vou ser capa de jornais, vou abrir notícias e o resto. Então é esta postura, esta atitude que ele chamou aqui. Teve muito bem, estavam lá os grandes poderes, estavam lá as pessoas que puderam ouvir e passar a mensagem. De tal forma é que a própria imprensa, creio que quem cala consente, percebeu a mensagem e não respondeu nesse sentido. É verdade, e, portanto, tem que se criar. E agora gosto muito quando se usa a palavra, é preciso ter um novo paradigma, porque afinal de contas nós aprendemos todos, é claro que há muita gente que vai para aí fazer formação, portanto, achando que de facto sou aquilo que... Aliás, há outras condições também para estudar, mas seria bom também potencializar aqui o ensino do jornalismo, o ensino da comunicação social, para que também viessem cá aprender um bocado, como é o caso de um cidadão brasileiro que esteve cá durante um mês, e que esteve exatamente a tentar compreender esta história da antropologia jornalística, vou assim considerar, né? Vou pôr aspas, antropologia jornalística, porque aqui há outras ideias, outros conhecimentos, e é preciso começar a ver assim, olhos nos olhos, estar ao mesmo nível, como disse aí o próprio ministro, portanto, sem complexos alguns, no sentido de se poder avançar, né? E tornar, sobretudo, e é bom que se diga também aqui para as autoridades angolanas, fazer com que a comunicação social, os órgãos de comunicação social do país também sejam muito fortes e não sejam vistos como tem sido até aqui, né? Tem que ter o seu poder e nós temos que trabalhar para o resgate e para merecermos e termos muito mais e sermos muito mais respeitados. Sei que tem de haver, João Pinto, uma maior valorização dos próprios órgãos de comunicação social e dos próprios jornalistas. E essa valorização tem de partir mesmo de nós, e das próprias instituições. Foi boa esta postura, por exemplo, do Ministro da Comunicação Social em relação a isso, mas do ponto de vista também daquilo que é o próprio governo, começar a valorizar, olhar o jornalismo, que é chamado quarto poder, não como um quarto do poder ou um contra-poder, de certa forma, mas respeitar e perceber o papel que tem em nome do interesse público. O facto deste ano termos no dia 8 de janeiro esta abertura do próprio Presidente de uma conferência de imprensa com jornalistas, se calhar não foi como se pretendia, mas já foi um bom passo esta abertura. E isto deve ser começar muito mais. E eu quero, por exemplo, acreditar neste périplo que fez por França e agora na Bélgica, o nosso Presidente da República, por exemplo, num balanço final destas duas visitas, por exemplo, dei uma entrevista, seja a TPA ou a TV Zimbo ou a Rádio Nacional, mas que seja uma entrevista no nosso... E isto também é bom, porque eles acompanham quem lá está e também se tiver esta possibilidade, nós ouvimos um jornalista angolano entrevistar o Presidente do seu país numa visita oficial. E isto é possível porque muitas vezes não é a própria inclusão de outros órgãos estrangeiros. O que mais nos preocupa, muitas vezes, é a exclusão dos nossos órgãos e dos nossos jornalistas nestas visitas oficiais, porque é tudo muito bonito, queremos ouvir passar... vamos lá deixar isso depois. Queremos ouvir também o nosso. É verdade, vamos ver, sim, se calhar ouvem o recado e fala a imprensa, ou a chegada, ou a saída de lá, ou a chegada cá a Angola. Bem, agora duas notas importantes que trazemos é a questão comercial. Trump, Europa, Trump, China, Trump, Canadá, já repostou com as medidas tomadas por Trump. E a Europa agora também que quer tomar uma posição. Pois, a administração Trump suspendeu na quinta-feira a isenção de direitos aduaneiros relativos às importações de aço e alumínio que são provenientes da União Europeia, do Canadá e do México. E com esta medida que visa a aplicação de taxas, veja lá, João Pinto, de 25% a 10%, respectivamente. Os Estados Unidos tentam, segundo eles, reduzir os déficits comerciais. Então, a Europa já anunciou a retaliação. Há até impostos que se dizem que vão colocar sobre produtos americanos, desde jeans até motos Harley Davidson.
o que acontece é que os Estados Unidos sempre foram menos liberais do que aquilo que se vem espalhando ou se vem dizendo. Eles usam tarifas há anos, por exemplo, para protegerem os seus produtores de cereais da concorrência da América Latina, que produz os cereais muito mais barato, aplicando taxas a estes produtos e vão por ficar mais caro. Mas o que o Donald Trump está agora a fazer é diferente, porque pode se tornar uma escalada, e já tem, como tu disse, a nível europeu. O Canadá também já reagiu. É que, a nível da Europa, Trump olha para a Europa com desdém, porque ele não vê força, não vê ameaça. Trump vem na Europa declínio, com essa situação toda que agora acontece na Itália. Pela primeira vez, a Itália vai ter um governo bicéfalo anti-europeu, com a situação em Espanha e noutros sítios. Ele vê declínio com a própria saída da Inglaterra, da União Europeia, o Brexit. Então, ele tem uma abordagem completamente diferente quando se trata da China. Então, ele não vê a Europa como uma potência, não vê a Europa como uma potência nem política, nem económica, nem militar. Ele tem reclamado do dinheiro que ele tem estado a investir para proteger a Europa. Então, e a capacidade de resposta da própria União Europeia após a saída da Inglaterra vai ser também uma prova disso. Ser uma verdadeira força, um verdadeiro declínio, e com estes problemas que eles estão todos a viver. Então ele coloca essas situações, criou para proteger os seus, porque o comércio livre que se diz que vai potenciar vários países, tem criado várias inequidades. E então, no sentido de evitar o tal dumping social, a concorrência desleal e tudo, mas ele não está a pensar em nenhuma dessas tipos de coisas. Ele está a defender o comércio que ele está a enriquecer, os americanos com poder de lobby, está a criar emprego para os eleitores e está a satisfazer aquela sede do America Great para os nacionalistas e a prejudicar consumidores e relações multilaterais. Então é esta visão, é este o objetivo que tem. Agora vamos ver como é que a Europa será capaz de dar resposta a essa situação, porque ele já aplicou, porque ele sempre foi conhecido assim, mesmo como empresário, que é um empresário implacável, que quando põe uma coisa na cabeça, não tira, foi assim que ele fez dinheiro, foi com essa determinação que ele fez, e é esta visão que ele olha para a América, os americanos, ele é como todo americano, olha muito para dentro, o que está lá fora, tem essa America Great Again, América em primeiro lugar, segundo, terceiro e quarto, e vamos ver daquilo numa fase em que a Europa está com grandes problemas daquilo que eu já te estava aqui a dizer, e ele percebeu isso. Ele não tem a mesma postura, não aplicou essas taxas em relação à China, porque a China já foi dando aviso, mas com a saída da Inglaterra ele viu ali um bom cenário e deu para a Europa, para o México e para o Canadá. Ok. Estamos mesmo por cima da hora. Armindo Laureano, a partir de Lisboa, neste Mundo em Duas Sintonias. Muito obrigado então, grande abraço, boa segunda-feira. Boa segunda-feira, João Pinto, e uma boa semana para todos vocês e para os ouvintes também. Um bom dia de trabalho. Estamos juntos. Estamos juntos. Quarta-feira. Até quarta-feira, então. Armindo Laureano com o Mundo em Duas Sintonias. Não tarda, a MFM volta a dar atualidade com as notícias do país e do mundo. Já tivemos aqui a conversa e a girar à volta dos mais variados assuntos, com destaque para a visita que o Presidente da República iniciou ao Reino da Bélgica.